Meus queridos irmãos e irmãs, e se eu lhes dissesse que a arma mais poderosa que vocês têm contra as trevas não está na igreja, mas sim na sua cozinha? E talvez acreditem até mesmo no seu banheiro. Eu sei que existem certas coisas na vida que soam estranhas, que desafiam nossa lógica, até que o Espírito de Deus abre os nossos olhos para a verdade espiritual. Nós vivemos em um mundo saturado de rituais, maldições e forças espirituais ocultas que a maioria das pessoas jamais vê, mas elas sentem os seus efeitos devastadores todos os dias. Alguns de vocês que me ouvem agora estão travando batalhas silenciosas e desesperadas em seus lares, em suas finanças, em sua saúde, e simplesmente não conseguem explicar por que a luta nunca termina. Vocês já oraram, já jejuaram, já clamaram com lágrimas, e ainda assim, esse fardo pesado, essa opressão, insiste em permanecer sobre os seus ombros. Mas, e se eu lhes dissesse que o nosso Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu coisas simples, elementos do nosso cotidiano, que carregam um poder divino extraordinário quando são ativados pela fé? E se o sal que você usa para temperar sua comida, quando usado em um ato de obediência à palavra de Deus, pudesse se tornar uma arma letal contra toda maldição que o inimigo tentou plantar dentro da sua casa? Prestem muita atenção, pois não estou falando de superstição, não estou falando de simpatias ou de crendices populares. Estou falando de simbolismo bíblico, de instrução divina e da autoridade soberana de Deus que alcança e purifica até os cantos mais sombrios e esquecidos da sua vida. É por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre algo que pode de fato soar estranho ao ouvido natural, mas que carrega um peso espiritual profundo quando é compreendido através dos olhos da fé. Nós vamos desvendar porque o simples ato de colocar sal, sim, até mesmo dentro do seu vaso sanitário, pode ser a declaração profética que você precisa para que toda contaminação seja expulsa, para que toda maldição seja quebrada, e para que onde antes operava a morte, a vida de Deus comece a fluir. Mas antes de mergulharmos fundo neste mistério, quero um sinal da sua fé. Se você acredita que Deus pode usar as coisas simples para confundir as grandes, comente o número 7, o número da perfeição de Deus, aqui embaixo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma revelação e eu garanto, fique até o final, pois a última instrução que compartilharei hoje tem o poder de transformar a atmosfera da sua casa para sempre. Vamos começar. Ao longo das Escrituras, vemos Deus usar elementos comuns para desbloquear um poder extraordinário. Uma vara de pastor separou o Mar Vermelho, uma funda derrubou um gigante, lama e saliva abriram os olhos de um cego. E sim, até mesmo o sal foi usado para purificar, preservar, limpar e consagrar. Em 2 Reis 2:19-22, as águas de Jericó eram amargas e impuras. O povo clamou a Eliseu, e vocês se lembram do que ele fez. Ele pediu uma tigela de sal, jogou-a na fonte e declarou: assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas, não haverá mais morte ou esterilidade a partir delas. E a palavra diz: as águas foram purificadas
até o dia de hoje. O que era aquele sal? Não era magia. Era um ato profético, uma demonstração visível de uma autoridade invisível. Jesus mesmo nos disse em Mateus 5,13: Vós sois o sal da terra. Não apenas para dar sabor, não apenas para simbolismo, o sal, no sentido bíblico, fala de aliança, de pureza, de julgamento e de preservação divina. Quando Deus fez sua aliança com Israel, ela foi chamada de aliança de sal, significando que era duradoura, inquebrável, santa. Então, quando usamos sal em obediência ao Espírito Santo, não em superstição, mas em revelação, estamos concordando com o poder purificador e preservador de Deus. Acredito que há maldições ocultas, contaminações e pontos de apoio demoníacos em lares hoje que permanecem porque falhamos em entender a limpeza espiritual da casa. O diabo não teme seus móveis, mas ele treme quando um filho de Deus toma a autoridade em nome de Jesus. O banheiro, muitas vezes negligenciado na oração, pode se tornar uma porta para liberar bênçãos ou abrigar resíduos espirituais de gerações de pecado, vício e vergonha. Hoje vamos descobrir por que colocar sal, até mesmo no seu vaso sanitário, pode ser uma declaração profética de que toda contaminação deve ir, toda maldição deve ser quebrada. O que é impuro deve ser purificado. E onde a morte operava, a vida fluirá. Vamos começar entendendo a primeira verdade que estabelece o cenário para tudo o poder oculto do sal nas mãos dos justos. Meus queridos amigos, quando falamos do sal nas mãos dos justos, não estamos falando de um ingrediente culinário ou um item doméstico apenas. Estamos falando de um símbolo que o próprio Deus escolheu, usou, ordenou e ungiu. O sal, ao longo da palavra de Deus, representa algo sagrado, algo poderoso. É um símbolo de preservação, purificação e aliança. E quando colocado nas mãos daqueles que caminham com Deus, torna-se mais do que sal, torna-se uma ferramenta nas mãos do Todo-Poderoso. Antes de começarmos, se você ama mensagens que transformam vidas, comente e inscreva-se no canal. Voltemos àquele momento estranho, mas poderoso, em 2 Reis 2, 19, 22. Os homens de Jericó vieram a Eliseu e disseram: Eis que a situação desta cidade é aprazível, como meu senhor vê, mas a água é má e a terra é estéril. Escutem isso, a cidade parecia bela por fora, mas por dentro estava amaldiçoada. A água era tóxica, a terra era infrutífera. Quantos de vocês estão vivendo em uma situação assim? Parece bom por fora. Vocês sorriem. Em público, sua casa está limpa, sua conta bancária pode até ter algo, mas no fundo, algo não está certo. Há uma esterilidade, uma frustração, uma amargura no espírito, há uma opressão no ar, e não importa o que façam, nada parece crescer, nada parece mudar. Mas Eliseu, o homem de Deus, não entrou em pânico. Ele não pediu remédios, ferramentas ou uma equipe de engenheiros. Ele pediu um novo vaso, um recipiente limpo e sal, apenas sal. E a palavra diz que ele foi à fonte da água, jogou o sal nela e falou:
Assim diz o Senhor: eu purifiquei estas águas. Não haverá mais morte ou esterilidade a partir delas. O sal não curou a água, Deus o fez. Mas o sal foi o ponto de contato profético. O ato de jogar sal na fonte envenenada foi uma declaração de intervenção divina. E a Bíblia diz: assim, as águas foram purificadas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu que ele falou. Veem agora, o sal nas mãos dos justos torna-se uma declaração de fé, torna-se um ato sagrado de obediência que convida Deus a agir. Quando Eliseu jogou aquele sal nas águas, não era superstição, era revelação. Era a autoridade profética sendo exercida por um servo de Deus, e Deus respaldou sua palavra. Jesus disse algo que frequentemente citamos, mas raramente entendemos. Em Mateus 5,13, ele disse: vós sois o sal da terra. Ele não disse: vocês podem ser ou deveriam ser. Ele disse: vocês são. Isso significa que sua presença, suas palavras, suas orações, sua obediência, quando entregues a Deus, tem um efeito purificador, preservador e vivificante no mundo ao seu redor. Mas o sal não faz bem se ficar no jarro. Sal que permanece sem uso torna-se inerte e sem poder. Jesus advertiu: mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar, para nada presta. O sal deve ser derramado, deve tocar algo, deve ser aplicado onde reina a corrupção, se quiser ter algum efeito. E é aqui que o vaso sanitário entra em cena. Meus amigos, aquele banheiro, aquele lugar invisível, aquela parte oculta de sua casa pode parecer tolice para a mente carnal, mas o homem espiritual entende. Há lugares em nossas vidas que raramente oramos, quartos que não ungimos, cantos que não consagramos. Mas o diabo não habita apenas em lugares públicos. Ele se esconde nas sombras, na sujeira, nas coisas que ignoramos. Os espíritos impuros de vício, perversão, trauma e maldições geracionais não respeitam limites, a menos que esses limites sejam marcados pelo sangue e pela autoridade de Jesus Cristo. Quando um crente caminhando em obediência pega sal e diz: Senhor, estou santificando cada parte desta casa, algo começa a mudar. Não é o sal que tem o poder, é a obediência por trás do ato. É a justiça do vaso que libera a unção. Tiago 5,16 declara: a oração eficaz e fervorosa de um justo muito pode. Não se trata apenas do sal, mas de quem o está lançando e em nome de quem ele é lançado. Vocês se lembram de como Deus instruiu os sacerdotes no Antigo Testamento? Em Levítico 2,13, o Senhor disse: toda a oferta de tua oblação temperarás com sal. Não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus na tua oblação. Deus não aceitava um sacrifício sem sal, porque o sal representava pureza, representava a aliança duradoura de Deus. O mesmo sal que preservava a carne da deterioração simbolizava a preservação de Deus para seu povo contra a corrupção e a destruição. Em Números 18:19, Deus fala novamente de uma aliança de sal. É uma aliança de sal para sempre perante o Senhor para ti e para a tua descendência contigo. O sal não era apenas tempero, era um selo, uma assinatura de um acordo divino. E quando vocês, como filhos de Deus, usam sal com fé, estão
estão se alinhando com essa aliança eterna. Estão declarando: esta casa pertence ao Senhor. Este espaço é solo santo. Todo espírito imundo, toda maldição, todo resíduo demoníaco deve sair em nome de Jesus. Havia uma mulher que veio a mim uma vez sobrecarregada com depressão. Sua casa parecia escura. Seu sono era atormentado. Suas finanças estavam sob ataque. Perguntei a ela: você já caminhou por sua casa e orou por cada cômodo? Ela pareceu surpresa. Até o banheiro perguntei. Eu disse: especialmente o banheiro, porque o inimigo sempre procura os lugares que ignoramos. Então, ela pegou sua Bíblia em uma mão e uma tigela de sal na outra. Caminhou por sua casa, declarando as Escrituras, pleiteando o sangue e lançando sal em todos os lugares onde o Senhor a guiou. E dentro de uma semana, ela testemunhou que a opressão havia desaparecido. Os sonhos retornaram à paz, voltou à sua casa. Agora, alguns rirão disso. Dirão: é tolice. Mas a tolice de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. 1 Coríntios 1:27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Um jarro de óleo alimentou uma viúva durante uma fome. Um pedaço de madeira fez flutuar uma cabeça de machado. Uma vara se transformou em serpente. Uma queixada de jumento derrubou um exército. Então, por que nos surpreenderia que Deus pudesse usar sal, sim, até sal, no vaso sanitário, para declarar sua glória e destruir as fortalezas do inimigo? Gostou do conteúdo? Dê um like, compartilhe com um amigo e fique até o final para uma surpresa especial. O vaso sanitário é um símbolo, um lugar de resíduos de impureza do que é descartado e esquecido. E em muitos lares, o reino espiritual reflete o físico. É onde a vergonha habita, onde vícios não ditos se escondem, onde o trauma é suprimido. Mas quando uma pessoa justa entra carregando sal com fé e declarando o senhorio de Cristo sobre aquele lugar, a escuridão perde seu controle, a vergonha é expulsa, a impureza é substituída pela santidade. Mas permitam-me alertá-los, meus amigos. Vocês não podem brincar com essas coisas. Isso não é uma fórmula ou um ritual. É um ato profético de fé e só tem peso quando feito por uma pessoa rendida à vontade de Deus. Isso não é para os mornos, não é para os curiosos. É para aqueles que estão prontos para caminhar em autoridade, que se arrependeram, que estão vestidos de justiça e que estão sob a cobertura do sangue de Jesus. O sal em sua mão não significa nada se seu coração ainda está contaminado. Você deve ser o vaso limpo que Eliseu pediu, o novo vaso. Só então o sal pode carregar poder. Só então a declaração de cura pode ir adiante. Só então a maldição pode ser quebrada e as águas purificadas. E acredito que alguns de vocês são esse vaso hoje. Vocês passaram pelo fogo, passaram pela batalha, mas saíram rendidos. E agora, Deus está dizendo: eu os usarei, ungirei o sal em sua mão, darei a vocês autoridade sobre toda maldição, toda escuridão, todo lugar oculto que resistiu a mim. Vocês lançarão o sal e eu farei a cura. Agora que entendemos o poder profético do sal nas mãos dos justos,
devemos avançar mais fundo nesse mistério com corações abertos e ouvidos atentos. Não basta carregar o sal, devemos saber onde colocá-lo, como colocá-lo e por quê. E um dos lugares mais negligenciados, mal compreendidos e espiritualmente ignorados no lar é o banheiro, sim, o próprio vaso sanitário. Pode soar estranho ao homem natural, mas para o crente guiado pelo Espírito, não existe lugar comum, demais impuro demais, ou humilde demais, para a glória de Deus habitar. Devemos começar reconhecendo uma verdade simples, mas profunda: Deus é santo, e Ele exige santidade em todos os lugares onde seu nome é invocado. Êxodo 20, 24 diz: Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Isso significa que todo lugar que você dedica a Ele, todo cômodo, todo objeto, todo canto, torna-se um potencial morada para sua presença. Mas o oposto também é verdade. Onde há negligência, onde há pecado não arrependido, onde há escuridão espiritual, o inimigo ganha um ponto de apoio. E os espaços mais vulneráveis são frequentemente aqueles que ignoramos. O vaso sanitário, falando francamente, é um símbolo de resíduos, impureza e remoção. Representa o próprio ato de eliminar o que o corpo não precisa mais. Mas no reino espiritual, pode se tornar um símbolo de libertação ou contaminação, dependendo do que ocorreu naquele lar. Muitos lares tornaram-se campos de batalha silenciosos, onde a atividade demoníaca se esconde não às claras, mas nos lugares secretos. No Antigo Testamento, os sacerdotes de Deus foram ordenados a purificar não apenas os átrios externos, mas os internos, os lugares ocultos, os vasos usados para lavagem e purificação. Por quê? Porque Deus sabia que o inimigo trabalha no invisível e nós também devemos. Levítico 14 fala da purificação de uma casa da lepra. O sacerdote inspecionava a casa e, se encontrasse mofo e infecção, as pedras tinham que ser raspadas e removidas. Se voltasse, toda a casa tinha que ser destruída. Por quê? Porque o que parece físico frequentemente tem raízes no espiritual. A doença não era apenas física, era simbólica de uma contaminação mais profunda. E acredito com todo o meu coração que muitos estão vivendo em lares onde mofo espiritual se fixou em áreas que não foram oradas, consagradas ou espiritualmente limpas. Ouçam-me, amados, não estamos falando de um ritual legalista. Estamos falando de uma sensibilidade santa ao Espírito de Deus. Alguma vez vocês entraram em um cômodo e sentiram um peso, uma opressão que não podiam explicar, mas sabiam que algo estava errado? Isso é discernimento espiritual e não é apenas para o santuário da igreja ou o quarto. É para toda a casa, incluindo o banheiro. É onde espíritos impuros gostam de habitar, onde a vergonha se esconde, onde o trauma ecoa, onde a contaminação é negligenciada. Mas deixem-me contar algo que o inimigo não quer que vocês saibam. Ele prospera na negligência, ele prospera na desordem, ele prospera nas áreas de sua vida e lar que vocês ignoram. É por isso que Jesus, em Mateus 23, 25, repreendeu os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato,
Mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Ele não estava falando de pratos, meu amigo. Ele estava falando de pessoas que pareciam santas por fora, mas estavam imundas por dentro. E o mesmo princípio se aplica à sua casa. Você pode aspirar seu tapete, pode acender velas e perfumar o ar. Mas já entrou no banheiro, o lugar de descarte, o lugar de resíduos, e o declarou santo. É por isso que digo sem me desculpar, há poder em colocar sal no vaso sanitário, não como superstição, mas como santificação. Quando você é um crente lavado pelo sangue, pega sal em sua mão e declara a autoridade de Jesus Cristo sobre cada cômodo, incluindo o banheiro. Você está traçando uma linha espiritual. Você está dizendo: nenhum espírito de enfermidade, nenhum resíduo de pecado, nenhum eco demoníaco do passado tem permissão para permanecer aqui. O sal torna-se um sinal para o inimigo de que esta casa está sob nova administração que pertence ao Rei dos Reis. Vocês sabem o que a Bíblia diz sobre o impuro em Deuteronômio 23, 12, 14. Deus deu a Israel ordens estritas sobre onde aliviar-se. Terás um lugar fora do acampamento para onde sairás, e terás uma pá entre tuas ferramentas. Porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja coisa impura em ti e se afaste de ti. Mesmo os lugares de resíduos humanos tinham que ser gerenciados com reverência. Por quê? Porque Deus estava no acampamento, sua santidade exigia ordem, mesmo nas funções mais básicas da vida. Esse mesmo princípio se aplica a nós hoje. Quando você dá descarga em um vaso sanitário, está simbolicamente removendo o que não é mais necessário. Mas e se o inimigo deixou algo para trás, espiritualmente, e se vergonha, medo, vício ou tormento acamparam nos lugares que você pensou que não importavam? E se as lágrimas que você chorou em segredo, os pecados confessados em vergonha, os traumas enterrados profundamente deixaram resíduos espirituais, e se esse é exatamente o lugar que o Senhor quer que você santifique, não perca, assista até o fim. Comente, eu creio, e ative o sininho para mais palavras de fé. Uma mulher veio a uma de nossas reuniões. Ela parecia alegre por fora, mas seus olhos contavam outra história. Durante a oração, o Espírito Santo revelou algo incomum, que a fonte da opressão espiritual em sua vida não estava em seus relacionamentos ou finanças, mas em sua casa. Quando ela voltou, jejuou, orou e pediu ao Senhor que lhe mostrasse onde estava a contaminação. E ele a levou ao seu banheiro. Ela nunca havia orado por aquele espaço. Era o lugar de vergonha privada, lágrimas secretas e pensamentos sombrios. Ela ungiu-o com óleo, colocou sal nos cantos e até no vaso sanitário. Declarou a palavra de Deus sobre ele, e naquela noite, pela primeira vez em anos, ela dormiu em paz. Por quê? Porque onde o Espírito do Senhor está, a liberdade até no banheiro. Vocês podem dizer: irmão Graham, isso não é ir longe demais. Mas eu pergunto, até onde você irá para ver sua casa cheia de paz? Até onde você irá para fechar todas as portas ao diabo? Jesus disse em Lucas 11, 24, 25, que quando um espírito impuro é expulso, ele busca descanso
E se não encontra, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E se retorna e encontra o lugar varrido e adornado, mas não preenchido, traz 7 outros espíritos mais malignos do que ele mesmo. É por isso que você não deve apenas expulsar a escuridão, mas preencher cada lugar com a palavra, com oração, com consagração. E sim, até um ato profético de sal no vaso sanitário pode dizer: esta não é sua casa. Você não é bem-vindo aqui. Há uma guerra sendo travada nos lares do povo de Deus hoje. O inimigo não está apenas atrás de sua mente, ele está atrás de seu espaço, sua paz, sua atmosfera. E muitos estão perdendo terreno porque não discerniram a fonte da contaminação. É hora de tomar autoridade sobre toda a sua casa, não apenas as partes que parecem santas. Ungir as portas, impor mãos sobre seus eletrodomésticos, colocar sal no vaso sanitário, caminhar pela linha de sua propriedade, declarar Salmo 91 em cada cômodo. Faça de sua casa uma fortaleza da glória de Deus, um lugar onde anjos habitam e demônios fogem. Vocês se lembram de quando Jesus curou o endemoninhado em Marcos 5? O homem, que vivia entre os túmulos gritando e se cortando, estava atormentado por legiões de demônios. Mas quando Jesus apareceu até os demônios, reconheceram sua autoridade, que tenho eu contigo. Jesus, filho do Deus Altíssimo. Eles sabiam que seu tempo havia acabado. Pediram para serem lançados nos porcos, e quando Jesus permitiu os porcos, correram violentamente por uma encosta e se afogaram no mar. Ouçam isso, os espíritos impuros imploraram para entrar em algo imundo suínos, porque a impureza atrai a impureza. É por isso que se há sujeira em sua casa espiritualmente ou fisicamente, ela convida a presença do que é impuro. Mas quando você pega sal e diz: esta casa é santa, este cômodo é santificado, este vaso sanitário, este espaço de remoção pertence a Deus. Então, toda coisa impura tem que fugir não por seu poder, mas pelo dele. 1 Pedro 1,16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Isso inclui cada parte de sua vida, não apenas seus domingos, não apenas sua adoração, mas sua casa, seus hábitos, sua atmosfera. E quando o Espírito Santo o cutuca para colocar sal no vaso sanitário, ele não está brincando, ele está preparando você para a guerra. A mente natural não entenderá, mas a mente espiritual discerne que Deus pode usar até o menor ato de obediência para expulsar as maiores fortalezas do inimigo. Permitam-me perguntar, querido, quando foi a última vez que você caminhou por sua casa com a ousadia de um soldado e a autoridade de um sacerdote? Quando foi a última vez que você disse: diabo, você não pode ter meu banheiro, você não pode ter meu sono, você não pode ter esta casa. Declaro que cada cômodo, cada torneira, cada porta, cada ralo pertence a Jesus. É hora de se levantar, não em medo, mas em fé. Há uma nova unção para aqueles que obedecerem, uma nova autoridade para aqueles que consagrarem. E quando você colocar aquele sal, não apenas nos lugares visíveis, mas até nos invisíveis, Deus responderá, assim como fez em Jericó, assim como fez por aquela viúva, assim como fez quando um simples pastor jogou uma pedra e um gigante caiu. Porque não é o objeto, é a obediência.
Não é o sal, é a rendição. E onde há rendição, há poder. Onde há fé, há fogo. Onde há santidade, há a presença do Senhor. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, enquanto caminhamos mais profundamente no mistério do poder de Deus manifestado até nos cantos escondidos de nossos lares, devemos fazer uma pergunta mais profunda, não apenas onde o inimigo habita, mas o que lhe dá acesso, o que permite que a escuridão permaneça onde a luz deveria reinar. A resposta, frequentemente, está enraizada no que a Bíblia chama de contaminação espiritual. Não é sempre visível, não grita, mas corrompe a atmosfera, rouba sua paz e abre a porta para a escravidão. E se não estivermos atentos, o inimigo plantará seus resíduos nos lugares que pensávamos estar limpos. É aqui que muitos crentes perdem a batalha completamente. Eles clamam a Deus por cura, mas ignoram a fonte da contaminação. Oram por avanço, mas toleram pecados ocultos. Ungem suas mãos, mas deixam seus lares desprotegidos. E amados, até que identifiquemos e removamos o resíduo da contaminação espiritual, viveremos em ciclos de vitória temporária e frustração duradoura. A palavra de Deus nos diz em Ezequiel 36:17: quando a casa de Israel habitava na sua própria terra, eles a contaminaram com seus caminhos e com suas ações. Deus não estava falando apenas de ídolos no templo. Ele estava falando de como o pecado se infiltra na vida na terra, nos lares. O que Israel tolerava, eventualmente, tomava conta. Quer mudar sua vida hoje? Curta, comente. Amém? E inscreva-se para não perder nenhuma bênção, e assim é conosco. A contaminação começa no compromisso, mas termina em cativeiro. É por isso que Paulo advertiu os coríntios em 2 Coríntios 7:1. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Carne e espírito, visto e invisível. Não basta arrumar a superfície, devemos purificar a fonte. E não esqueçamos a lição de Acã. Após a vitória milagrosa em Jericó, o povo de Deus foi derrotado. Em Ai, não porque o braço de Deus havia encurtado, mas porque a contaminação havia entrado no acampamento. Acã escondeu coisas proibidas, itens amaldiçoados, sob sua tenda. E até que fosse exposto, o julgamento repousava sobre toda a nação. Josué clamou: por que isso aconteceu conosco? Mas o Senhor disse em Josué 7:13: há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel. Não poderás resistir diante dos teus inimigos até que tires essa coisa do meio de vós. O que estava escondido na tenda de um homem trouxe derrota ao povo de Deus. E então, vocês podem perguntar: poderia haver algo escondido em minha casa? Algo que contamina a atmosfera, algo que não é apenas físico, mas espiritual por natureza? Sim, sim, pode haver. E o Espírito Santo, como um médico sábio e gentil, começará a mostrar a vocês. Talvez seja algo trazido para o lar, um objeto, uma memória, um símbolo de um passado pecaminoso. Talvez sejam palavras ditas em raiva, que ainda ecoam nas paredes. Talvez seja um trauma não tratado, apodrecendo sob a superfície. Talvez seja a falta de perdão que criou raízes no solo do seu espírito. Seja o que for,
deve ser confrontado, porque a presença de Deus não habitará em um lugar que tolera contaminação. Quando Eliseu curou as águas de Jericó, em 2 Reis 2, o povo disse a ele: Eis que a situação desta cidade é aprazível, mas a água é má e a terra estéril. A cidade parecia boa por fora, mas as raízes estavam doentes. E Eliseu disse: Tragam-me um vaso novo e ponham sal dentro dele. Ele foi à fonte, jogou o sal e declarou: Assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas. Não haverá mais morte ou esterilidade a partir delas. O milagre não aconteceu no rio abaixo, aconteceu na fonte. Eliseu não tratou os sintomas, ele abordou a raiz. E usou o sal como um sinal profético da presença purificadora de Deus. Isso, querido amigo, é o que deve acontecer em nossos lares, não apenas orações superficiais, mas libertação profunda. Não apenas rearranjar os móveis, mas expulsar o que não pertence. E o Espírito Santo pode levá-lo a colocar sal em áreas onde o inimigo operou em segredo, debaixo das camas, nos armários, nos banheiros, nos vasos sanitários, até nos ralos e canos. O sal, ao longo das Escrituras, é um elemento de aliança. Levítico 2:13 declara: Com todas as tuas ofertas oferecerás sal. Por quê? Porque o sal purifica, preserva e representa permanência. Simboliza uma aliança duradoura. Deus disse a Davi que seu trono seria estabelecido por uma aliança de sal. De Crônicas 13:5. E Jesus disse em Marcos 9:50: Tende sal em vós mesmos. Isso significa: deixe o poder purificador, preservador e fiel à aliança de Deus habitar dentro de vocês e fluir para os próprios espaços onde vocês vivem. Lembro-me do testemunho de uma mulher que lutou contra a depressão por anos. Médicos lhe deram medicamentos, pastores oraram por ela, mas nada mudou. Então, durante um tempo de jejum, o Senhor revelou uma memória. Uma noite, muitos anos atrás, quando um abuso aconteceu em um cômodo específico de sua casa de infância. Aquele cômodo nunca havia sido espiritualmente limpo, e agora, mesmo em sua casa adulta, o trauma a seguia. Ela percebeu que o banheiro em sua casa atual desencadeava a memória. Não conseguia explicar, mas estava lá. Em obediência, ela pegou óleo e sal, impôs as mãos naquele cômodo e quebrou todo acordo com o passado. Declarou Salmo 51:7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e serei mais branco que a neve. E daquela noite em diante a opressão levantou. O que nenhum remédio pôde fazer, o poder da santidade realizou. A contaminação espiritual não é apenas sobre falha moral, é sobre legalidade espiritual. Demônios são legalistas. Eles não precisam de permissão quando deixamos a porta escancarada. Eles se apegam à amargura, à idolatria, a objetos enraizados na escuridão. Mas quando limpamos nossos lares, quando nos arrependemos, renunciamos e recuperamos o terreno, cancelamos os direitos do inimigo. Isaías 28:18 declara: A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Vejam, amados, isso é mais do que limpar uma casa. É rasgar contratos escritos em tinta espiritual. Quando Jesus expulsou os cambistas do templo, ele não disse:
Vamos reorganizar as coisas. Ele fez um chicote e os expulsou. Minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões. Mateus 21:13. E nós que somos templos do Espírito Santo, devemos dizer o mesmo sobre nossos lares. Esta é uma casa de oração, uma casa de pureza, uma casa de louvor. Todo ladrão, todo espírito de roubo, doença, ansiedade, perversão e medo deve sair. E isso inclui os lugares que pensamos não importar. O banheiro pode não ser onde você faz suas devoções, mas é onde as pessoas choram em segredo. É onde muitos olharam no espelho e amaldiçoaram sua imagem. É onde alguns pensaram em acabar com suas vidas. É onde a doença é descartada. É onde a vergonha frequentemente se esconde. E é por isso que deve ser redimido. Se Jesus pode entrar em túmulos para libertar um homem preso por demônios, ele pode entrar em seu banheiro para liberar cura. Não subestimem a autoridade profética que Deus lhes dá. Ele disse a Moisés, em Êxodo 12, que o sangue do cordeiro deveria ser colocado nas ombreiras das portas, não apenas acreditado, mas fisicamente aplicado. E foi esse simples ato físico que afastou o anjo da morte. Às vezes, Deus nos pede para agir de maneiras que parecem tolas para o mundo, mas têm peso no espírito. O sal não é mágico, é obediente, é profético, é cheio de fé. E quando colocado com oração, torna-se uma declaração. Esta casa está limpa. Esta atmosfera é santa. Este chão pertence a Deus. Agora que descobrimos a contaminação invisível, o resíduo que convida à escuridão e repele a presença de Deus, devemos avançar para a próxima revelação. Não basta simplesmente expulsar o inimigo. A casa deve ser preenchida novamente, porque Jesus nos advertiu em Mateus 12, 43, 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a vazia, varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros espíritos piores do que ele, e entram e habitam ali. Vamos juntos nessa jornada espiritual. Comente. Quero mais, dê um like e veja o final impactante. O espaço desocupado torna-se um convite ao inimigo. Você não apenas expulsa coisas, você deve convidar alguém maior. É por isso que a quarta chave nesta jornada divina é esta: santifique sua casa com louvor e a palavra de Deus. Se o sangue do Cordeiro limpa, o louvor dos santos preenche. Se o sal purifica, então a adoração santifica. É a atmosfera do céu trazida à terra. É o que deixa o demoníaco em confusão e abre as comportas da bênção. O louvor não é apenas música, é uma arma. Não é apenas som, é enviado ao trono de Deus. E quando seu lar se torna um santuário de louvor e escritura, torna-se um lugar onde o diabo não pode suportar. Nos dias do rei Josafá, os filhos de Judá estavam em menor número e cercados por seus inimigos. Mas o que fizeram? Não levantaram espadas ou carros primeiro. Designaram cantores para irem à frente do exército, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Segunda Crônicas 20, 21. E a palavra nos diz que quando começaram a cantar e a louvar, o Senhor colocou emboscadas contra o inimigo. Pensem nisso, meu amigo. No momento em que o louvor subiu, a confusão caiu sobre o inimigo. Porque Satanás não pode habitar em uma atmosfera saturada com a glória de Deus. O louvor é sua defesa. Quando Paulo e Silas foram jogados na prisão, acorrentados, sangrando isolados, não desistiram nem cederam. A Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram louvores a Deus. Atos 16, 25. E a prisão tremeu, as portas se abriram, as correntes caíram, não apenas as deles, mas todos os prisioneiros ao redor foram libertados. Vejam, quando o louvor sobe de um coração rendido, ele abala os alicerces de toda fortaleza. O que nenhum martelo pôde fazer, um aleluia realizou. É por isso que você deve transformar sua casa em um lugar de adoração que abala prisões. A casa não é apenas onde comemos e dormimos, é onde Deus deseja habitar. Salmo 22, 3 declara que Deus habita nos louvores de seu povo. Essa palavra habita significa que ele vem e se assenta, ele permanece, ele fica. Quando seu banheiro, seu quarto, sua cozinha, seu corredor se tornam um lugar onde o nome de Jesus é elevado, a presença de Deus não apenas visita, ela permanece. Demônios fogem, doenças se dissipam, medo treme, ansiedade evapora. Porque quando Deus se assenta em sua casa, nenhum diabo pode permanecer de pé. Mas devemos ser intencionais. A adoração não começa com uma banda ou uma playlist, começa com um coração. E do coração, ela transborda para o lar. Você pode não ter um líder de adoração morando com você, mas pode levantar suas mãos na cozinha, pode cantar ao Senhor enquanto limpa o banheiro, pode falar escrituras no ar enquanto caminha pelo corredor. Você pode dizer: este é o dia que o Senhor fez. Regozijar-me-ei e alegrar-me-ei nele. E deixem-me dizer, o ar começa a mudar. Vocês se lembram de quando Saul foi atormentado por um espírito maligno em 1 Samuel 16? Qual foi o remédio? A Bíblia diz: Davi tomou uma harpa e tocou com sua mão. Então, Saul se sentiu aliviado e ficou bem, e o espírito maligno se afastou dele. Há um som que expulsa demônios. Há uma frequência de fé que silencia o medo. E esse som não vem do Spotify ou de caixas de som, vem de um coração rendido. Você não precisa de um palco para hospedar a presença de Deus. Tudo o que precisa é de uma fome por santidade e um som de adoração subindo de sua alma. Mas o louvor deve andar de mãos dadas com a palavra. A adoração prepara o terreno, mas a palavra planta a semente. O louvor eleva a atmosfera, mas a palavra estabelece o fundamento. Você não pode separar o Espírito de Deus da palavra de Deus. Jesus disse em João 6,63: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Isso significa que as próprias palavras escritas em sua Bíblia carregam o sopro de Deus. Quando você as fala em sua casa, não está recitando poesia, está declarando guerra.
Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu, ele não raciocinou. Ele disse: está escrito. 3 vezes o diabo veio, e 3 vezes Jesus respondeu: está escrito. A palavra é a espada do Espírito. E se Jesus a usou para afastar Satanás, quanto mais devemos nós falar a palavra sobre nossos filhos. Declarar a palavra sobre nossa porta da frente, ler os salmos na sala de estar. Colocar versículos no espelho do banheiro, deixa a palavra de Deus ecoar por sua casa como uma trombeta em batalha. Há algo sagrado em ler as Escrituras em voz alta. O diabo odeia isso. O inferno treme com isso, porque cada versículo é um prego no caixão do plano do inimigo. Salmo 119, 130 diz: a entrada das tuas palavras dá luz. Isso significa que toda vez que você fala a palavra, a escuridão deve recuar. Ela não pode discutir com a luz. Você não está apenas lendo um livro, está abrindo uma janela do céu. Lembro-me de uma família que compartilhou seu testemunho comigo. O filho deles estava lutando contra pensamentos suicidas. Noite após noite, a escuridão pairava sobre seu quarto como uma nuvem. Os pais fizeram tudo o que podiam, médicos, conselheiros, medicamentos, mas o tormento permanecia. Um dia, em desespero, o pai entrou naquele quarto com uma Bíblia em uma mão e óleo na outra. Ele impôs as mãos na cama e começou a ler em voz alta Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele caminhou pelo quarto, declarando as promessas de Deus. Naquela noite, pela primeira vez em meses, o filho deles dormiu em paz. A atmosfera havia mudado. Por quê? Porque a palavra de Deus havia entrado. Amados, não subestimem o poder de combinar adoração com a palavra. Quando o louvor sobe, os céus se abrem. Quando a palavra é declarada, a terra se alinha. Você está construindo um altar não de pedra, mas de som e escritura. E esse altar torna-se o portal entre sua casa e o céu. Você pode dizer: mas irmão Graham, minha casa é pequena. Vivo com outros que não acreditam. Não posso ser barulhento, não posso tocar música. Amigo, você não precisa de volume. Você precisa de autoridade. Você pode sussurrar adoração na sua cozinha, pode cantarolar um hino enquanto varre o chão, pode colocar sua Bíblia aberta na mesa e dizer: Deus, que esta palavra santifique cada centímetro desta casa. O Senhor vê seu coração, e onde há fé, seu poder fluirá. Deixe seu banheiro tornar-se um santuário. Deixe seu corredor tornar-se uma estrada de santidade. Deixe sua sala de estar tornar-se um lugar onde a glória de Deus se estabelece como uma nuvem. Pode parecer radical, mas esse é o tipo de obediência que Deus honra. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Isso significa que cada cômodo, cada parede, cada canto deve estar sob a autoridade de Cristo. Faça disso um hábito. Ligue música de adoração ao fundo enquanto realiza suas tarefas diárias. Leia uma escritura antes de sair de casa. Imponha as mãos nas ombreiras das portas e declare: nenhuma praga se aproximará desta habitação. Salmo 91:10. Fale paz à sua atmosfera. Invoque o nome de Jesus
Convide o Espírito Santo repetidamente. Faça com que sua casa se torne intolerável ao mal e irresistível ao céu. E quando você o fizer, sua casa será mais do que um abrigo, será um santuário. Será uma fortaleza de justiça, um refúgio para os cansados, um farol de luz em um mundo de trevas. E embora as tempestades possam rugir lá fora, a paz reinará dentro, não por causa do que está no banco ou na geladeira, mas por causa de quem habita na atmosfera. Assim, santifique sua casa, não com incenso ou tradição, mas com os altos louvores de Deus e a palavra eterna da verdade. Que o nome de Jesus seja mais alto que as mentiras do inimigo, que as Escrituras sejam escritas não apenas no papel, mas nas próprias paredes de seu coração e lar. Que o louvor suba como incenso, que a palavra caia como chuva, e observe o que Deus começa a fazer. Enquanto continuamos esta jornada de quebrar toda maldição e liberar as bênçãos de Deus sobre seu lar, chegamos agora a uma verdade tão profunda, mas tão frequentemente negligenciada: o poder da limpeza espiritual consistente e da vigilância. Não basta limpar uma ou duas vezes e depois esquecer. O inimigo é implacável, sempre rondando, sempre buscando um ponto de apoio. As Escrituras nos advertem em 1 Pedro 5:8: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Para proteger seu lar e sua família, você deve permanecer vigilante e deve se engajar em uma limpeza espiritual contínua. A Bíblia fala da santificação como um processo contínuo, um caminhar diário em santidade e obediência. Paulo nos lembra em 1 Tessalonicenses 5:23: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação não é um evento único, mas uma busca ao longo da vida. E assim, como sua casa física requer limpeza regular, tirar o pó e cuidados, sua casa espiritual requer limpeza e vigilância contínuas. Imagine seu lar como um campo de batalha espiritual. O inimigo ataca em ondas através da tentação, da negligência, permitindo que a amargura ou a falta de perdão criem raízes. Quando você permite que até mesmo uma pequena porta permaneça aberta, seja por palavras ditas em raiva, pecado não arrependido ou falha em guardar seu coração, você convida problemas. O inimigo não tira folga. Ele é implacável. Mas a graça de Deus é maior, e seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No Antigo Testamento, Deus instruiu os israelitas na lei da purificação. Levítico 16 descreve o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para purificar o santuário de todos os pecados e impurezas do povo. Era um ato anual e deliberado de limpeza. Se os israelitas precisavam purificar o santuário anualmente, quanto mais nós precisamos purificar nossos lares espirituais diariamente. Vejam, amados, a limpeza espiritual não é apenas sobre se livrar do mal, é sobre abrir espaço para a presença de Deus habitar continuamente. Quando você consagra regularmente seu lar, sua família e seu coração ao Senhor, você constrói
uma cerca de proteção ao redor deles. Jó 1:10 nos diz que o próprio Deus coloca uma cerca ao redor de seu povo. Mas você deve cooperar com essa cerca divina, mantendo sua casa e coração limpos e puros. Permita-me compartilhar com vocês o testemunho de uma família que aprendeu essa verdade da maneira mais difícil. Eles haviam limpado sua casa uma vez e tudo parecia bem. Mas, com o tempo, o pai começou a lutar contra a raiva e a amargura. A mãe ficou cansada e parou de orar com seus filhos. Lentamente, a atmosfera espiritual na casa mudou. Doenças vieram, conflitos, se multiplicaram, o inimigo encontrou seu caminho através da negligência. Mas quando eles se comprometeram novamente com a oração diária, leitura das Escrituras e adoração, invocando o nome de Jesus todas as manhãs e noites, o avanço veio. A paz retornou. A cura seguiu, a alegria foi restaurada. Este é o poder da disciplina e vigilância espiritual. Há maneiras práticas de manter essa vigilância e limpeza. Comece cada dia convidando o Espírito Santo para cada canto de sua casa. Ore o Salmo 91 sobre suas portas e janelas, declarando proteção contra toda praga e mal. Use a palavra de Deus como uma espada contra qualquer escuridão que se aproxime. Tome autoridade em nome de Jesus sobre quaisquer áreas onde você sinta opressão ou peso. Não negligencie a santidade pessoal. Sua atmosfera doméstica reflete seu coração. Confesse seus pecados diariamente, perdoe aqueles que o ofenderam, resista à tentação de abrigar ressentimento ou falta de perdão. Hebreus 12:14 nos diz para seguir a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A limpeza do seu coração é a limpeza da atmosfera da sua casa. Mantenha a adoração familiar. Reúnam-se regularmente para ler a Bíblia, cantar louvores e orar juntos. O altar familiar é uma fortaleza. Como diz Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade forjada na oração e na adoração constrói um escudo espiritual ao redor de seu lar. Seja vigilante contra os pequenos compromissos. Às vezes, o inimigo ganha acesso através de coisas aparentemente inofensivas. Filmes profanos, palavras descuidadas, conflitos não resolvidos. Guarde seus olhos e ouvidos. Filipenses 4:8 nos exorta a pensar nas coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama. O que você permite em sua casa influencia a atmosfera espiritual. Escolha com cuidado. Use as ferramentas espirituais dadas por Deus, ungir suas portas com óleo como sinal de consagração. Fale as promessas de Deus em voz alta sobre cada cômodo. Encha sua casa com escrituras, pendure versículos nas paredes, coloque sua Bíblia onde possa ser lida diariamente. Estas não são superstições, mas atos de fé e obediência, demonstrando sua confiança no poder de Deus. Mantenha sua casa limpa fisicamente também. Sujeira e desordem podem simbolizar negligência espiritual. Uma casa limpa pode ajudar a manter uma mente clara e um coração santo. Deus se importa
com todos os aspectos de sua vida. Quando você o honra com limpeza e ordem, você honra sua presença. Esteja preparado para repreender o inimigo quando a opressão surgir. Não seja passivo. Use a autoridade que Jesus lhe deu. Fale aos espíritos de doença, pobreza, medo e destruição. Ordene que saiam em nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome. Filipenses 2, 9 e 10. Declare-o com ousadia. Finalmente, lembre-se de que esta é uma maratona espiritual, não uma corrida de curta distância. O inimigo pode recuar temporariamente, mas tentará retornar. Sua vigilância nunca deve vacilar. A alegria do Senhor é sua força, e sua fé é seu escudo. Permaneça firme na liberdade que Cristo conquistou para você. A igreja primitiva entendia bem esse princípio. Eles oravam sem cessar, mantinham comunhão diária, apoiavam uns aos outros em santidade. E como resultado, a igreja crescia e as portas do inferno não podiam prevalecer contra ela. Amados, Deus deu a vocês um mandato divino para guardar seu lar como um santuário sagrado. O poder de Deus não está distante, está ao seu comando. Mas você deve caminhar em obediência, disciplina e fidelidade. Este é o chamado à vigilância e limpeza espiritual, um rendimento diário à mão santificadora de Deus, para que nenhuma maldição possa ganhar terreno e toda bênção possa florescer. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, enquanto estamos juntos neste momento, eu peço que vocês ouçam, não apenas com os ouvidos, mas com o Espírito, a voz de Deus, falando diretamente ao seu coração. Nós caminhamos juntos pela verdade da Palavra de Deus, descobrindo como Ele nos chama para quebrar toda maldição, para tomar autoridade sobre as trevas e para santificar cada canto de nossas vidas e lares. Desde o poder ancestral do sal, como um símbolo da aliança e da pureza de Deus, passando pela necessidade vital da limpeza espiritual, que guarda nossas casas das contaminações invisíveis, até a vigilância inabalável que Deus exige de nós como soldados. Em seu exército, cada verdade que compartilhamos é um chamado à ação, uma convocação enraizada nas profundezas das Escrituras e ancorada no poder imutável de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus 16, 18, onde ele disse: Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta não é apenas uma promessa para a igreja como um todo, mas é uma promessa para você, para mim, para a sua casa e para a minha. Quando você coloca o sal no seu vaso sanitário, você não está simplesmente realizando um ritual vazio. Você está declarando guerra ao inimigo. Você está se posicionando sobre a palavra de Deus e está convidando sua santa presença para habitar em seu lar e quebrar cada corrente que busca te aprisionar. O inimigo treme diante da autoridade concedida ao crente. Ele teme o nome de Jesus, ele teme o poder da oração e, acima de tudo, ele teme a obediência do povo de Deus. Portanto, eu imploro a vocês, não sejam mais passivos ou complacentes. Levantem-se em fé e ousadia. Não adiem nem mais um segundo. Haja hoje, pegue esse sal que Deus instruiu, não como uma superstição, mas como uma arma espiritual empunhada pela fé e pela obediência.
Inicie hoje a limpeza diária da sua casa e, mais importante, do seu coração. Declare perdão. Onde há amargura, ande em santidade, proteja sua família com o escudo da palavra e nunca jamais baixe a sua guarda. A promessa de Deus, em Isaías 54, versículo 17, permanece firme e inabalável para você. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo, você a condenará. Acredite nisso com cada fibra do seu ser. Reivindique essa promessa com toda a sua alma e viva na vitória que Jesus já conquistou por você na cruz. O tempo é agora, meus amigos. O poder para quebrar toda e qualquer maldição está em suas mãos. Você se manterá firme, você confiará na palavra de Deus, você agirá em fé e obediência. Eu suplico, não ignore este chamado. Deixe o fogo do Espírito Santo queimar dentro de você. Deixe sua verdade ser o seu escudo e permita que o seu poder quebre cada corrente e libere as bênçãos que Ele já preparou para você. Que Deus os abençoe ricamente enquanto vocês o obedecem. Que seus lares se tornem santuários de paz. Suas famílias sejam fortes e unidas, e suas vidas sejam testemunhos radiantes de sua graça e poder. Se esta palavra falou ao seu coração e você está pronto para declarar guerra espiritual, escreva nos comentários com toda a sua força: "Minha casa pertence ao Senhor", e compartilhe esta mensagem com 3 pessoas que precisam tomar posse desta mesma autoridade. Avance corajosamente e veja o que Deus fará.